Olá, pessoal do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, iremos iniciar um assunto novo: regência verbal e nominal. Para estudarmos este assunto, nós precisamos relembrar alguns assuntos já estudados, certo? Classes de palavras, lembrar o que são substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, entre outros. E também a transitividade verbal. Quando um verbo é transitivo e pede um complemento, e quando um verbo é intransitivo que não exige complemento. Então, vamos ao assunto. Regência verbal e regência nominal. Aqui nós temos um trecho do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consta no livro de vocês, na página 107. Então, veja aqui, releia parte do artigo 53 do ECA. E nós temos aqui a seguinte oração: a criança e o adolescente têm direito à educação. Então, vejam, nesta oração, aí nós temos o verbo ter, não é? E aí ele pede um complemento. Tem o quê? Então, tem direito. Então, direito é o complemento para o verbo ter, certo? Já direito, a palavra direito, não é? Ela vai também pedir um complemento. Direito a quê? A educação. E a educação é esse complemento da palavra direito, que é um substantivo, um nome. Então, vejam, explicando aqui. Nessa oração, o verbo ter recebeu um complemento. E como eu havia dito, ter o quê? Ter direito. O substantivo direito também foi complementado. E aí a pergunta é: direito a quê? Direito à educação. As relações de complementação dizem respeito ao mecanismo de regência de verbos, não é? Como eu havia dito, por exemplo, o verbo ter, não é? Foi na nossa oração, e de nomes. E entre esses nomes está os substantivos, que será estudado nesta sessão. Então, vamos seguir em frente, pessoal. Para começar, nós temos aqui o seguinte: leia este trecho do romance Bom Dia, Camaradas, do escritor angolano Nidalu de Almeida, mais conhecido como Ondjak, certo? Então, conhecido como Ondjak. O fim dos anos letivos era sempre uma coisa muito chata para mim, porque ficava com saudades dos meus amigos, das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores, até das palavras de ordem, até de cantar o hino, até de ir ao quadro, até da limpeza geral da escola, até de jogar estátua nos corredores. Embora quando se levasse uma bem esquentada às costas ficasse a arder, ou jogar estica até sermos apanhados pelo camarada subdiretor e levarmos todos 2 reguadas em cada mão. Tudo isso era uma só coisa que um dia destes ia mesmo acabar. Nestes dias,
quando me acontecia não conseguir evitar pensar nessas coisas, ficava muito triste, porque embora ainda faltasse muitos anos para o fim dos anos letivos, um dia eles iam acabar. E abaixo nós temos aqui a referência, não é? Onde Jaque, bom dia, camaradas, São Paulo, da editora Companhia das Letras, publicado em 2014, página 90. Então esse trecho desse romance, não é, de onde Jaque, do escritor angolano, fala sobre a saudade que esse narrador sentia quando estava de férias, não é, do ambiente escolar, daquilo que era próprio, não é, que ele vivia na escola, no ambiente escolar. E aí ele sentia saudade, não é, de várias coisas. E nós temos aí o nome, não é, o substantivo saudades, que vai pedir um complemento, não é, que é a regência nominal neste caso aí. Então, saudades de quê? Dos meus amigos, das nossas brincadeiras, até dos camaradas professores, e ele continua, não é, listando, não é, do que ele sentia saudades, não é? Saudades de quê? Então ele ia complementando aí nesse trecho. Então aqui, como eu já havia antecipado para vocês, no trecho que você leu, a sequência de segmentos iniciada com a expressão dos meus colegas relaciona elementos que, em bloco, correspondem à vivência do narrador na escola. Aí, sintaticamente, então, o que é sintaticamente? É a relação, a função que as palavras exercem dentro de uma oração ou dentro de uma frase, como nós estamos mais habituados a utilizar. Lembrando que, para termos uma oração neste trecho, não é, precisa haver o quê? Verbo. Todos esses segmentos estão ligados ao termo saudades, não é? Ou seja, a palavra, o nome saudades, que esse nome é um substantivo, cujo sentido não está completo. É preciso informar o que provoca saudades. E como eu havia dito, saudades de quê? A palavra saudades, portanto, exige um complemento que, por sua vez, é dependente dela, ou seja, da palavra saudades, certo? E aí, a palavra saudades, ela exige um complemento. Ela é o termo regente, é ela que manda, certo? E veja, para que nós entendamos melhor, regente, por exemplo, em uma orquestra, não é, de música, é o maestro, ele que está ali à frente, ele que comanda, ele que dá todos os comandos. E aqui, saudade é o termo regente. Já os termos que ficam dependentes desta palavra são os termos regido, não é? Ou termo regido. Ou seja, os complementos, aquilo que vem após a palavra saudade e que é exigido por ela. Esse tipo de relação de dependência ou subordinação é chamado de regência. Os termos envolvidos são o regente, como eu havia antecipado, que exige, não é, a presença do complemento, e o regido, que assume a função de complemento. Então, por exemplo, o termo dos meus colegas é o regido, é o primeiro termo regido que complementa o termo regente, saudades. Nos casos em que o regente é um nome, ou seja, um substantivo,
ou um adjetivo, ou mesmo um advérbio, a relação que se estabelece chama-se de regência nominal. Então, quando o termo regente é um nome, é um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, temos aí uma regência nominal. Quando o regente é um verbo, ocorre a regência verbal. Então, lembram do tem, não é? Então, tem o quê? Direito. Então, direito é o complemento exigido pelo verbo ter, certo? Naquela oração inicial. E aqui nós temos, vejam, no livro de vocês, também dando continuidade, esses exemplos. Então, acompanhe a análise dos enunciados a seguir. Primeiro, nós temos uma oração aqui, que tem como termo regente um nome, e por isso nós temos a regência nominal. Então, vejam, eu estava com saudades dos meus colegas. O termo destacado em azul, ou seja, o nome, não é o substantivo, que é a palavra saudades, é o termo regente, é o nome. E ele exige um complemento, como eu havia dito. Saudades de quê? Dos meus companheiros. Dos meus companheiros é o complemento, ou seja, é o termo regido. É aquele que complementa aquilo que é exigido, pedido pelo termo regente. E vejam a seta voltando, não é? Da direita para a esquerda, voltando do complemento em vermelho para o termo que exigiu este complemento, que é o em azul. O segundo exemplo, nós começamos com a seguinte oração: frequentemente ele pensava no fim das aulas. Então veja, o termo destacado em verde, que é o termo regente, é um verbo, não é? O verbo pensar. E aí ele pensava. E vejam que exige um complemento. Pensava em quê? No fim das aulas. E aí vejam que eu usei em que, não é a preposição em, mas a preposição em mais o forma a contração, a preposição no. Certo? Então, no fim das aulas é o termo regido, não é? Exigido pelo termo regente, pensava, que é um verbo. Por isso, nós temos aqui uma regência verbal. Seguindo em frente, pessoal. Neste último exemplo, não é esse que nós vimos agora do verbo pensava, o verbo precisou de um complemento. Como você já estudou, o verbo que prevê um complemento é chamado de verbo transitivo, e aquele que não o prevê é um verbo intransitivo. Lembram que eu falei da transitividade verbal no início desta aula? Então, veja, a transitividade verbal se refere a os verbos que exigem complemento, que são os transitivos, e os intransitivos que não exigem um complemento. E vamos ver direitinho quais são os complementos pedidos pelos verbos transitivos. Então, diz o seguinte: o verbo transitivo direto é aquele cujo complemento, o objeto direto, ou seja, é um objeto direto. Que o objeto direto é quando não há a exigência de preposição. Por exemplo, no exemplo inicial, a criança, não é isso? E o adolescente têm direito. Quando eu digo tem direito, o verbo
ter, ele pede um complemento, que é a palavra direito, que não exige nesse complemento uma preposição logo após o verbo ter, certo? Então, seguindo em frente aqui, é introduzido sem a necessidade, como eu havia dito, vem só a palavra direito, não é? Ou seja, não tem uma preposição logo após o verbo tem, né? O verbo transitivo indireto tem seu complemento, o objeto indireto. E aí, nesse caso, é introduzido por uma preposição obrigatoriamente. E aqui tem essa box, não é? Lembra? Retomando, as preposições mais usadas para introduzir os objetos indiretos são o a preposição, né? Porque nós temos o artigo também. De, a outra preposição, com, contra, em, como eu já havia dito, e a preposição para, que podem estar associadas, ou seja, combinadas a artigos ou pronomes. E no primeiro exemplo, nós temos a preposição de mais o artigo o, que forma a preposição do. Não é essa combinação aí? Ou como a gente diz do, não é? Na pronúncia. E nós não pronunciamos normalmente do, mas sim do, né? Naquele é a preposição em mais o pronome aquele. Lembrando que em mais a forma na, não é isso? Em mais o no, não é? Então vejam, naquele é a combinação de em mais aquele. E au é a combinação da preposição a mais o artigo o, ou seja, eles se juntam. E nós temos aí o a craseado com o acento grave, não é? A preposição mais o artigo, não é? Ou, na ordem que é o mais comum, o artigo mais o a preposição se fundem e formam o a, não é? Com o acento grave, a crase, etc., entre outras combinações. Então, acompanhe a análise para relembrar, isso aqui é uma revisão, pessoal, esse conteúdo. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. A oração, o narrador apreciava o ano letivo. Então, nós temos destacado em verde aí o verbo apreciar, não é? Que está apreciava. Então, é um verbo transitivo direto. Não exige um complemento com preposição. Quando há um verbo transitivo direto, a sigla que resume é VTD, ou seja, V de verbo, T de transitivo e D de direto. E nós temos aqui como complemento, né? Apreciava. Então a pergunta é para complementar: apreciava o quê? E aí o complemento em azul, o ano letivo. Como nós começamos esse complemento com o artigo o, nós não temos uma preposição aí, nós temos um objeto direto, ou seja, sem a presença de preposição, certo? E vejam a seta da direita para a esquerda, mostrando que o que está em azul, esse complemento em azul, foi exigido pelo verbo transitivo direto apreciava. Já o segundo exemplo, o narrador gostava de sua rotina escolar. Nós temos aí o verbo gostar, não é, em verde, ou seja, gostava, não é? Verbo transitivo indireto. E aí, vejam, gostava do quê? Então, eu já tenho a preposição do na própria pergunta, né? Do quê? E aí, o complemento, ó, já vem aí iniciado pela preposição de, não é? De sua rotina escolar. Então,
esse verbo ele é complementado por um objeto indireto que tem a presença obrigatória de uma preposição inicialmente. Por isso, nós temos aqui um objeto indireto e um verbo transitivo indireto, VTI. V de verbo, como eu já havia dito, T de transitivo e agora o I de indireto, ao invés do D no outro exemplo que foi de direto. Seguindo aqui, pessoal, agora nós temos um exemplo que o verbo exige ao mesmo tempo os dois complementos. Tanto um complemento com objeto direto, ou seja, sem a presença de preposição, e um outro complemento com a presença de preposição, nós temos um objeto indireto. Então, a oração é: a professora entregava os livros para as crianças. Vejam que o verbo aí em verde é entregar. E aí, entrega o quê? Os livros. Então, eu tenho aí em azul os livros, iniciado pelo artigo, né? Os no plural. Então, eu não tenho uma preposição nesse complemento, logo eu tenho um objeto direto. Aí, vejam. A parte que está em vermelho, ela não está sendo exigida pelo complemento os livros, mas continua sendo exigida pelo verbo entregar. Entrega, não é? Para quem? A pergunta é essa: para quem? Para as crianças. Logo, para é uma preposição. Esse segundo complemento, ele é iniciado por uma preposição, né, que está em vermelho esse complemento, e nós temos aí um objeto indireto. Logo, nós vamos ter aí um verbo transitivo direto e também indireto. E aí nós temos VTDI. Agora, V de verbo, T de transitivo, D de direto, I de indireto. Espero que vocês tenham compreendido. E vejam as duas setas. A primeira, não é, a menor, ela vai da direita para a esquerda, não é, do complemento em azul, que é um objeto indireto para o verbo em verde, e a seta de maior extensão do complemento em vermelho para o verbo entregar. Então, como eu havia dito, os dois complementos aí, o objeto direto e o indireto, são exigidos pelo verbo entregar. E nós temos aqui, neste último exemplo, vejam, um verbo intransitivo, que não pede complemento. Mas aí, claro, nós vamos dizer, e o que vem logo após aí o verbo, se ele não exige um complemento, o que é? Então, nós vamos ver que são termos acessórios que nós podemos colocar, porém não é exigido pelo verbo. Se nós terminássemos a oração no verbo, nós teríamos um sentido completo. Se eu disser o subdiretor trabalhava, eu tenho uma oração com sentido completo. Mas eu posso acrescentar esclarecimentos. O subdiretor trabalhava na escola no período da tarde. E aí, vejam, nós temos o verbo em verde, que é um verbo intransitivo, por V de verbo, I de intransitivo, que não pede complemento. E que foi colocado aí, ou foi colocado esses termos acessórios, mas que eles não são pedidos, exigidos pelo verbo trabalhar. Então, o que está aí em lilás, não é? Na escola é o lugar, ou seja, é um adjunto adverbial, certo? Então, essas duas palavras juntas, elas formam um adjunto adverbial, não é? Já no período da tarde se refere a tempo. Então, nós temos aí um outro adjunto adverbial de
tempo. E resumindo, no último exemplo, o verbo trabalhar é acompanhado por termos acessórios, como eu havia dito, os adjuntos adverbiais, que expressam, não é? Dizem de circunstâncias da ação. Onde e quando. Onde, o lugar, quando, não é? Do tempo, não é? Quando ocorre. Não são complementos previstos, ou seja, exigidos pelo verbo, já que tem seu sentido completo. Se eu terminasse minha oração no verbo trabalhava, todo mundo que lesse, o subdiretor trabalhava. Não é? Tem um sentido completo. Eu posso colocar ou não, onde era, quando era, se eu quiser, mas o verbo, ele por si só tem um sentido completo, não exige um complemento.